Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar, desta vez dedicado ao tema voluntariado em contexto escolar. O Ministério da Educação e Ciência privilegia a área da educação para a cidadania, entendendo-a como uma dimensão transversal ao currículo. A vertente que aqui hoje nos traz é a promoção da prática do voluntariado. Assim, adquire ainda maior relevância, visto que atualmente, face à complexidade dos desafios com que o mundo atual se confronta, e requer o incremento da participação cívica como reforço da cidadania ativa. Verificando-se ainda um elevado déficit de participação da sociedade civil, importa que a escola se assuma cada vez mais como um polo dinamizador da intervenção cívica na resolução dos problemas que a sociedade enfrenta, seja ao nível local, seja ao nível regional, nacional e global. A escola não pode e não deve ser entendida como uma ilha isolada da comunidade em que se insere. Num contexto de crise financeira e económica, com graves repercussões ao nível social e pessoal, afetando a qualidade da vida das famílias, adquire maior relevância a promoção de uma cultura de coesão social. Na continuidade de ações desenvolvidas em 2011 no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado e em 2012 no quadro do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros número 29 de 2013, de 8 de maio, ao aprovar o Plano Nacional de Voluntariado 2013-2015, pretende definir medidas que contribuam para valorizar e reconhecer a realização de ações de voluntariado como essenciais para a participação e cidadania ativas. Neste quadro, o Plano Nacional de Voluntariado define um conjunto de medidas a desenvolver de forma transversal por diferentes organismos da administração pública, medidas essas organizadas em 3 eixos estratégicos, sendo que o primeiro eixo é de sensibilizar e divulgar, o segundo eixo de promover e formar e o terceiro eixo de agir e desenvolver. Em concreto, o que nos interessa é o eixo número 2, promover e formar, que estabelece as medidas a desenvolver pelo Ministério da Educação e Ciência, designadamente realçar a importância do voluntariado enquanto dimensão transversal do currículo escola, promover programas de voluntariado em contexto escolar, desenvolver ações de informação sobre as melhores práticas do voluntariado desenvolvidos em meio escolar. Acreditando na mais-valia do trabalho colaborativo, a DGE tem encetado várias parcerias com algumas instituições e organizações, na convicção de que estas corporizam a importância da intervenção entre os organismos públicos e a sociedade civil. Assim, neste momento, e para nos falar deste tema, temos a doutora Marta Braz, voluntária desde 2011 do Banco Alimentar e que tem acompanhado todas as campanhas e iniciativas que este realiza. Atualmente, mantém-se no projeto Educar para a Cidadania, dedicado a jovens e a crianças. Temos também connosco, e falando de uma vertente mais prática, a doutora Paula Melo, em representação do agrupamento de escolas Cardoso Lopes, onde implementou e dinamizou, a partir da ludoteca, da qual é coordenadora, o projeto Dar e Receber. Temos também a doutora Teresa Silva Gomes, docente na Escola Secundária de Mem Martins, onde integra a direção como diretora adjunta e que tem participado em atividades ligadas ao voluntariado no âmbito da formação cívica. Ora bem, dentro deste tema, voluntariado em contexto escolar, nós pedimos, e agradeço já às nossas participantes aqui neste webinar, e começava aqui pela doutora Marta Braz, que vai apresentar numa vertente mais teórico-legal, digamos assim, para ser um termo mais perceptível, e gostava que me explicasse, afinal, o que é que se entende pelo voluntariado e o que é que se entende o que é um voluntário. Então, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. O voluntariado, no fundo, é uma ação cívica em que o cidadão se predispõe a ajudar quem mais necessita. Neste sentido, pode organizar uma ação esporádica, mas, na sua maioria das vezes,
entende-se como uma ação levada mais no tempo. Há uma preocupação com o bem-estar do outro e levar uma mais-valia a todos os outros cidadãos que, por algum motivo, têm alguma carência em algum aspecto. Então, diga uma coisa, qual é a diferença entre voluntariado e solidariedade? Bem, muito honestamente, da minha opinião, uma está inerente à outra. Portanto, complementam-se, no fundo, as duas, voluntariado e solidariedade. O voluntariado é uma ação que implica que o cidadão tenha em si o valor da solidariedade, ou seja, exatamente esta preocupação em ajudar o outro, seja de que maneira for. Pode ser por um simples gesto, como, por exemplo, um sorriso ou ajudar alguém no seu dia-a-dia a melhorar o seu dia, ou pode ser uma ação, se calhar, mais elaborada. Muitas vezes as escolas também se comprometem a fazer ações de solidariedade em algo mais de maior dimensão, por assim dizer. Portanto, mas o voluntariado também implica que seja ações programadas no tempo, digamos assim, ou a longo prazo. Sim. Claro que qualquer ação de voluntariado esporádica é muito bem-vinda, claro. Não é? Para todos nós, com certeza, não é? E todos nós achamos que sim. Agora, nós só conseguiremos ser verdadeiramente solidários e voluntários se levarmos a cabo toda a nossa verdadeira intenção. Eu acho que parte mais no sentido interior de cada um. Há uma intenção da pessoa ser voluntária. Logo, inerente a isso, há um tempo, há um conector temporal que ajuda sempre a pessoa a levar o voluntariado sempre mais, a querer ajudar sempre mais pessoas e a querer também alargar no tempo, então, esta sua ação cívica que acha que tem a maior dimensão. Certo. Então, e diga uma coisa, os voluntários também têm direitos e também têm deveres. Sim, quais são? Têm direitos e têm deveres, assim, muito teoricamente falando, não é? No entanto, muito sinceramente, gostaria de assinalar que o direito que a pessoa tem é de escolher ou de sentir que é voluntária. A partir do momento que sente que pode ser voluntária, já está a concretizar alguns dos seus direitos, ou seja, já tem predisposição para ajudar, não é? Que é um dos deveres que deve ser concretizado no voluntariado, predisposição, ter também um sentido de solidariedade, de partilha, que é muito importante também ter este sentido de partilha para com o outro. Em relação a direitos, depois depende muito das ações em que se insere, tem o direito de estar imbuída no ambiente do voluntário, do grupo com que se insere, da ação a que está a ser realizada. Exato. Era precisamente a isso que eu queria chegar, porque normalmente nós, como nas ações de voluntariado, achamos que basta a boa vontade, mas nesta questão dos direitos o que eu queria realçar é tem que seguir as regras, digamos assim, porque há regras em tudo, tem que seguir as regras do grupo que está a implementar ou da organização que está a implementar. Claro que sim. E aí é importante nós dizermos aos jovens que não é da nossa real cabeça que chegamos lá e dizemos eu apetece-me fazer isso, mas claro. E isso é importante, acha que isso é importante os jovens saberem? A vontade do jovem é muito importante, é mais do que meio caminho andado para realizar a ação. Agora, claro, depende da ação com que se for candidatar, depois tem que ir de acordo com as regras que existem para as realizar, não é? Exato. Claro que sim. E diga uma coisa, da sua experiência, como é que vê o voluntariado jovem? Muito positivamente, devo dizer, porque aquilo que nós costumamos levar às escolas e aos jovens e às crianças é este sentido inicial do que é o voluntariado. Pronto. E aquilo que eles muitas vezes, portanto, o feedback que eles muitas vezes nos dão é que tudo bem, já sei o que é ser voluntário, já sei o que é voluntariado, então parte de mim, há uma proatividade mesmo já das crianças e dos jovens em quererem eles próprios realizarem uma ação de voluntariado, o que para nós é muito vantajoso, porque nós fomos a uma ação, ou 2 ações, ou 3 ações, e temos o feedback de, não, nós realizámos mesmo uma ação ao longo do ano de voluntariado, e que para nós é ótimo e são expectativas muito, muito boas. Isso é muito interessante, porque depois vem de acordo com a conversa que vamos ter a seguir com a doutora Teresa. Portanto, da sua experiência, e eu sei que tem andado em algumas escolas, com alguns projetos, os jovens são receptivos a estes projetos de voluntariado? Bastante. São bastante receptivos a este projeto. Eles gostam muito de saber, para melhor, eles, no início,
fica um bocadinho aquém do que é que será que nos vão pedir. Mas depois parte mesmo da parte deles em querer ajudar e em querer ser solidários e abranger ao máximo esta rede de solidariedade por mais jovens da sua idade, Exato. por jovens mais novos até, e por toda uma comunidade escolar ou comunidade social, ou o que seja. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu passaria agora a uma parte mais prática, digamos assim, mais no terreno, como nós costumamos falar pelas escolas, e passo então para a doutora Teresa, que vem do agrupamento de Mê Martins. Sim, agrupamento de escolas. E gostaria de lhe colocar algumas questões que depois também vou colocar à doutora Marta Brás. A Marta Brás não, peço desculpa, Paula Melo. Que é o porquê de se decidirem os projetos, desenvolver projetos nesta área. Porque é o voluntariado. Nós temos na Educação para a Cidadania tantas áreas, não é? O porquê nesta área. E já agora, como é que se motivam os jovens? Porque eu sei que tanto uma como outra que vêm de agrupamentos que estão em áreas problemáticas. Portanto, como é que se motivam os jovens para esta área e qual é o grau de empenhamento que eles têm? Ora, boa tarde, agradeço também o convite. O envolvimento num projeto na área do voluntariado tem, como disse anteriormente, relação direta com o contexto em que a escola se insere, porque de facto tem uma população, em parte, com níveis de carência muito elevados, mas também, no caso concreto, do arranque deste projeto, resultou da participação de alguns dos jovens alunos já em projetos de apoio social em contexto pessoal. O facto de participarem neste projeto também teve uma relação direta com a introdução da área de formação cívica no ensino secundário. Teve a experiência de um ano, não havia inicialmente muitas diretrizes e o contexto de escolha decorreu da proposta feita por uma aluna, porque não agarrarmos, já que era o ano do voluntariado, neste tema e começarmos a desenvolver atividades. E o envolvimento até hoje, já vamos no 3º ano, Exato. Tem sido bastante grande, o interesse manifestado também, e já saiu da turma e já se alargou a outras turmas com a participação de mais alunos neste projeto inicial e em outros que, entretanto, eles abraçaram. Portanto, isso, o projeto, depois vai-me falar mais concretamente daquilo que tem desenvolvido, partiu de uma questão de escola, mas que depois foi abraçado pelos alunos. Exatamente. E, portanto, concretizaram como? A concretização foi feita através de diferentes atividades. Uma dessas atividades foi proceder à angariação de fundos para apadrinhar uma turma em Moçambique, através de uma organização não governamental. Outra atividade foi angariar simultaneamente fundos para promover um jantar comunitário a uma comunidade sem abrigos na cidade de Lisboa, através também de parceria com outra ONG. Pontualmente também desenvolveram atividades em instituições de intervenção na comunidade, quer de caráter social, quer, por exemplo, a nível da proteção dos animais que estão abandonados, e depois encerraram as atividades no final do ano, realizando uma tarde de atividades lúdicas para um conjunto de 40 crianças de 2 instituições com as quais eles tinham trabalhado ao longo do ano. E, portanto, esse projeto começou nesse ano, já teve alargamento? Já. Entretanto, disseminou-se. Este ano temos uma outra turma envolvida na preparação do jantar comunitário, por isso nós este ano já vamos conseguir realizar 2 jantares e temos já, para além desta turma inicial, mais 2 turmas que fizeram o apadrinhamento de turmas também em Moçambique. Muito bom. E outra coisa que eu gostaria de saber também é como é que a participação desses jovens estando nesses projetos, se isso tem colaboração com outras áreas ou se influencia outras áreas disciplinares na escola? Influencia, por exemplo, como eles são de ensino secundário, na área da filosofia, em que eles muitas vezes as questões dos valores, a crítica em relação à sociedade, é possível fazer aí.
Eles agora estão no 12º, têm Sociologia, também podem, e têm no feito a ligação entre a sua ação enquanto voluntários e a dimensão curricular. E depois, em termos de disseminação na escola, eles também tiveram a preocupação de ir captando outros colegas e também promoveram sessões de apresentação de organizações não governamentais, e nessas sessões participavam normalmente as turmas do 3º ciclo, para começar a captar precisamente os mais pequeninos. Exatamente, já vão alargando também para outros ciclos e havendo uma interação com outras crianças mais novas. Exatamente. Engraçado. E a participação nos projetos de voluntariado, de algum modo, contribui para a melhoria das aprendizagens nas outras disciplinas ou é independente desta questão? No caso deles, como já são do nível secundário, já não é tão visível essa ligação. É sobretudo em termos de comportamento social, de uma maior atenção ao outro, de uma preocupação na ajuda e na solidariedade, mais na dimensão social, não tanto na vertente de currículo ou de aprendizagens, de conteúdos científicos. Certo, mas de qualquer maneira também influencia. Tem, porque a formação para a cidadania tem também um espaço relevante na formação destes jovens. Exato. E estes projetos são acompanhados pelas direções das escolas, no seu caso sim, claro que sim, como diretora adjunta, não é? E pelos outros professores, pelos outros docentes da escola? Também, porque, por exemplo, a par da organização de captação de fundos para o jantar comunitário no primeiro ano, eles realizaram uma campanha para recolha de roupas para entregar também a esses sem-abrigo, e essa campanha foi divulgada por toda a escola com a participação de todos os alunos da escola. E no jantar participam não apenas os alunos da turma, mas outros alunos que, tendo conhecimento desta ação, quiseram intervir nela. Então, resumindo e fazendo assim uma espécie de balanço destes anos em que o projeto está a ser implementado, o que é que nos pode dizer? Muito positivo a continuar, e eu penso que sim, que neste momento já temos, pelo menos para o próximo ano, garantia de continuidade e, sobretudo, a preocupação em começarmos a captar mais jovens para abraçarem este ou outros projetos que sejam de relevante interesse em termos sociais. Muito obrigada. Agora passo para a doutora Paula e vou-lhe fazer as mesmas perguntas, sabendo que o seu agrupamento também está numa área problemática. As crianças jovens não são do secundário, não é? Não. São mais novas. Sim, segundo mas de qualquer maneira eu gostaria de saber também como é que se decidiram por esta área, que eu sei que foi o ponto que despoltou, a questão despoltada foi diferente. Sim. E como é que os jovens foram motivados, não é? E qual é o empenhamento que eles têm neste projeto? Então, agradeço desde já, em nome do agrupamento de escolas Cardoso Lopes, o facto de estar cá. Então, o nosso projeto Dar e Receber nasceu em 2009, a partir de um desafio para combater a indisciplina na escola. A diretora pediu-me para apresentar uma proposta de combate ao bullying. Eu, como não gosto da palavra bullying, pensei, forte, não é? bem, tenho que dar a volta à questão. E pensei noutras palavras mais positivas, como afetos. E a partir daí tudo aconteceu num espaço que existe lá na escola, que é a Ludoteca. A Ludoteca é um espaço que é preparado e decorado pelos alunos, logo aí já são voluntários a organizar o espaço que vão frequentar ao longo do ano letivo. Entretanto, neste espaço tínhamos um estendal. Estendal de roupa, que era o tal de dar e receber. Neste estendal, para além da roupa, tínhamos outras coisas que não são tão materiais, desde de um desenho, de uma mensagem de afeto, de um pedido de desculpa, entre outras coisas mais. Portanto, diga uma coisa, vocês pediram para os jovens utilizarem aquele estendal como troca de afetos, digamos de assim. Afetos, sim. Para poderem dar. E ao dar, eu julgo que estamos a receber sempre alguém em troca e não tem que ser um bem material. Mas o que posso dizer? Toda a comunidade escolar está envolvida no projeto, desde funcionários, professores, pais, a associação de pais lá da escola. Trabalhamos com algumas associações envolventes também.
Portanto, no projeto, como é que começaram a chamar os jovens para a ludoteca? Não sei se era para a ludoteca, para o espaço. Exato. O espaço já é estratégico, porque tudo ele está preparado como se fosse uma casa, entre aspas. Um espaço onde eles sentem-se bem como se estivessem em casa. Tanto que eles, ao chegarem lá ao espaço, isso parece a minha casa, que bom só o estar lá já os diz alguma coisa. E eles procuram o espaço já numa de ajudar, de poder ajudar e fazer qualquer coisa que possa contribuir para o outro, ou em função da escola, da comunidade envolvente ali. E o espaço já existia assim tal qual como ele está? Eu penso que tem aí umas imagens que podem passar. Posso passar. Este espaço, isso era um antigo ginásio. Pronto. Que passou a ser uma ludoteca. Todos os anos são eles que acabam por se dedicar à decoração, trazem muitas coisas de casa para poderem também decorar. Como estão aqui a ver nas imagens. Posso falar? Este sofá, por exemplo, foi reciclado. Uhum. Algumas mais também colaboraram na reciclagem, com costuras, entre outras coisas. O tempo que os jovens estão nesse espaço é quando? Quando é que eles vão para lá? Eles vão para a ludoteca na ocupação de tempos livres. Isso existe quando falta, por exemplo, um professor, eles não estão pela escola sem fazer nada. Têm que ter um espaço onde possam ocupar e fazer alguma coisa de positivo e que possam aprender. E então, quando eles chegam aí, eles sabem, ou sabiam, eu sei Sim. que entretanto já houve modificações, não é? Sim, todos os anos é modificado, porque entretanto depois há uns alunos a sair, outros a entrar, e acabam por mudar todos os anos a decoração do espaço, porque tem que haver um trabalho, uma envolvência, onde eles possam sentir que aquilo é um espaço deles e que está ali um pouco deles. Então, e diga uma coisa, nessa questão da troca de afetos, para que é que servem os bilhetes? Explique-me lá, dê-me só um exemplo que possa existir. Porque assim, dão doações de peças de roupa, por exemplo. Exato. Eles não têm de pensar que tem que ser bens materiais, pode haver outras coisas que são muito mais interessantes do que uma peça de roupa, que está também, para além de estão afetos. Outras coisas, como o tal bilhete, com uma mensagem positiva para um colega. Exato. Se alguém se aborrece um com o outro, podem fazer as Podem pazes fazer as pazes através de um recado. Ora bem. Porque às vezes os miúdos também têm de aprender a ser mais humildes. E às vezes a humildade falha e não têm coragem. E através de um bilhete que possam deixar lá, se calhar facilitam. As coisas têm que ir aos poucos. Claro. Não é de um momento para o outro que existe a mudança. Exato. E diga uma coisa, e como é que isso interfere, na vida das outras disciplinas? Qual é a influência? Este projeto acaba por... Na questão do comportamento, na questão do por exemplo, comportamento eles são mudar, pequeninos. sim, em disciplina, porque eles acabam por ficar muito mais calmos, aprender a lidar um com o outro, a adquirir algumas competências pessoais e sociais naquele espaço, a perceber o que é a amizade, entre outras coisas, e quebrar às vezes através de uma conversa, de uma palavra. Quer dizer, eles nessa questão ajudam-os a estarem melhor nas outras disciplinas, portanto na sala de aula, digamos assim. A saberem estar, acima de tudo a comportarem-se, a estarem num espaço mais social. Mais social, sim. Exato. E os colegas, portanto os docentes das disciplinas têm tido algum feedback dos seus colegas das disciplinas, se sentem que estão melhor na sala, se os alunos estão mais preparados para as aprendizagens, visto que estão mais calmos também, ou Sim. estão mais sociáveis? Tem algum feedback dos colegas? Sim, porque há turmas que são mesmo as mais complicadas. No caso de colegas que têm turmas que são mais complicadas, eu até acabo por ter alguma intervenção no espaço DTA, no espaço de direção de turma, para poder falar sobre questões mais lúdicas,
coisas que eles possam aprender de uma forma descontraída. Exato. E através de jogos, de dinâmicas de grupo, que depois acaba por se refletir no espaço de sala de aula, através de uma leitura, de um conto, de uma história, de um jogo, o saber estar. Através do jogo aprende-se tanta coisa, às vezes. Exatamente. A questão da batutice, que depois é associado em contexto de sala de aula, o copiar, Claro. o de não poder. Sim, também tem influência, é verdade. Isso é uma boa... Uma boa abordagem. É isso mesmo. Portanto, e para além da própria escola, tem alguma influência no meio envolvente, portanto, nas próprias casas dos jovens, ou isso fica estanque só para a escola? Não, tem muita influência em casa, porque eles acabam por comentar a sua vida na escola e falam muito deste espaço que existe, deste espaço onde se dá afeto, onde estamos lá para ajudar uns aos outros, acima de tudo. E é engraçado. Eu, por acaso, não perguntei, peço desculpa, mas nesta altura, sendo jovens mais crescidos, não é, já do secundário, também influenciam muito em casa ou não? Influenciam, eu posso dar um exemplo. O ano passado, um dos pais que participou no jantar, entretanto, neste momento, já é cozinheiro voluntário. Ah, boa. Portanto, à quarta-feira é este pai que vai organizar a cozinha, fazer a preparação da refeição, no servir do jantar que ocorre à quarta-feira. Agora estava-me aqui a recordar de uma coisa. Se calhar faz sentido também falar que neste espaço temos atividades de ocupação de tempos livres nas férias de Natal, Páscoa e no verão. E aí também temos os pais como voluntários na colaboração de algumas atividades, no caso da culinária. Claro. Vão lá fazer um bolo, agora no caso da Páscoa, por exemplo, os folares, vão lá, pais que têm profissão pasteleiros, que são... e é engraçado. Portanto, eles influenciam também a família. Sim, Vocês sim, têm, na parte mais teórica, digamos assim, da formação que fazem depois nas escolas, também têm esta perspectiva, que há muita influência da parte dos jovens Não tão diretamente, mas aquilo que nos chega a nós é sempre através das crianças e dos jovens, porque nós não trabalhamos diretamente com as famílias, trabalhamos em contexto escolar, certo. Mesmo diretamente com as crianças e com os jovens. Aquilo que nós temos, o feedback que nós temos é apenas de crianças e jovens, e sim é um feedback muito positivo, em que eles nos dizem que houve uma mudança, pelo menos de paradigma lá em casa, muitas vezes uma semana para a outra, o que para nós é ótimo, não é? Exatamente. E em questão, ainda falando da questão das aprendizagens, já sabemos que se houve modificação a nível de comportamento, houve alguma influência na melhoria das aprendizagens, portanto, facilitado, ou isso... Eu acho que acaba por haver sempre alguma, porque a indisciplina está associada um pouco ao sucesso ou ao insucesso. Se houver muita indisciplina, se o grau de indisciplina for muito elevado, é óbvio que não vai haver sucesso escolar. Por aí, se calhar... dá para perceber que tem aumentado ligeiramente. Não vamos dizer que é uma mudança repentina, mas faz algum sentido, sim. Então, portanto, o projeto já está desde 2009. Desde 2009, sim. E qual é o resumo que faz deste projeto? Acha que realmente é para continuar? Tem dado bom... É? Enquanto houver oportunidade, sim. Até porque toda a comunidade escolar já está muito envolvida, e envolvida de tal forma que eu acho que eu a não existir haveria outra pessoa para agarrar e dar continuidade. Agora vou-lhes fazer, talvez seja a última pergunta que eu lhes faço, como mentoras ou como acompanhante, digamos assim, destes projetos, e a Marta tem vários que sabe, não é? Qual é a sua perspectiva em termos de voluntariado? Nos jovens e nas crianças? Lá está. Só falo por experiência própria. Experiência que tenho, são perspectivas muito positivas. Portanto, há um sentido em querer aumentar no tempo este sentido de voluntariado. A criança, o jovem, têm mesmo esta necessidade, esta vontade, depois de terem conhecimento de uma ação que é mais concreta, depois há mesmo aquela proatividade em eles próprios quererem continuar no tempo a quererem ser.
E são exemplos disso, várias campanhas que eles muitas vezes organizam em contexto escolar mesmo, para muitas vezes ajudar instituições perto da sua zona de residência ou perto da sua escola. Portanto, da nossa perspectiva, são as melhores expectativas que nós podemos ter. Tal e qual como a Marta, eu acho que é positivo, eles são muito disponíveis, gostam de se dar aos outros e gostam de perceber que têm um papel relevante no momento presente, mas também em termos de ganhar consciências de uma ação futura. E isso é muito, muito relevante no dia-a-dia. E gratificante também, claro, obviamente, para nós e para eles. Claro. Concordo completamente com a colega. E, acima de tudo, querer ajudar ao outro. Uma coisa que agora me estava a ocorrer, acha que isso são coisas pontuais que ficam agora enquanto eles estão na escola, ou é uma coisa que fica enraizada e que depois poderá... Eu posso dar outro exemplo. Fica enraizada, porque eu fica para a tenho vida. uma aluna que vai interromper agora o seu acesso para o ensino superior, porque vai estar um ano fora a fazer voluntariado. E tenho outras que, não fazendo essa interrupção, vão dar continuidade a algumas das ações que, entretanto, tinham iniciado no âmbito do projeto. Isso é uma boa notícia. Eu acho que acabamos por criar o bichinho dentro deles para serem voluntários mais tarde. Dou o exemplo de hoje, que tive uma aluna que frequentou a escola no ano letivo passado, que foi ajudar-me num projeto que temos lá na escola, que é o Salto Gigante, com os meninos do primeiro ciclo, que vão lá ao segundo e terceiro ciclo à escola Cardoso Lopes, e têm de ser acolhidos pelos mais crescidos. E nesse caso tivemos uma atividade em que esta miúda foi lá à escola para me ajudar a fazer umas atividades que neste caso eram umas pipocas e que aquilo ainda era uma confusão para lá, e ela disponibilizou-se do seu tempo, do último dia de aulas que ela está a estudar, para estar lá comigo a ajudar. Isso é muito bom. Eu não sei se têm mais alguma coisa a comunicar-nos, a informar-nos, porque isto é sempre interessante, porque vocês é que estão realmente com estes projetos tão interessantes, que eu sei que concorreram também ao selo da Escola Voluntária. E, portanto, é um exemplo para outras escolas. Não sei se quererão acrescentar mais alguma coisa da vossa experiência. Basicamente, eu acho que são projetos que são possíveis de serem realizados. Os jovens interferem de uma forma muito positiva na comunidade, não só escolar, mas educativa. Trazem muitas vezes os pais que noutras situações não viriam, e dá outra dinâmica ao trabalho da escola, quer entre os professores das turmas envolvidas, quer depois a partir dessas turmas com os restantes jovens que estão na escola. E não vai interferir, digamos assim, de maneira a perder-se tempo, que às vezes... Nunca é perca de tempo. Nunca é perca de tempo. É um ganho de tempo pessoal e de tempo comum. Exato. E é uma mais-valia, nunca é perca de tempo. Exatamente. Portanto, concluindo, pensamos que as experiências de aprendizagem, porque isto também é uma aprendizagem para a vida, que estes jovens têm, contribuem para a sua formação enquanto cidadãos, não é? Responsáveis, autónomos, solidários, e que vão exercer de pleno direito e os seus direitos e os seus deveres no respeito pelos outros, que aqui, lá está, o vosso projeto partiu de uma problemática que tinham na escola, não é? E que, pelos vistos, está a ser resolvida, e dou os parabéns por isso. E, portanto, desenvolve também um espírito democrático, crítico, interventivo, que é o que nós esperamos na nossa sociedade, e começando agora pelos jovens, como vocês disseram muito bem, começa-se nesta altura, não é? Para mais tarde, então, de pleno direito, se exercer esta cidadania. Não sei se queriam acrescentar-me alguma coisa. Eu, pela minha parte, estou muito, muito grata a todas. A DGE, e em nome da DGE, congratulo-me com o desenvolvimento dos vossos projetos, que acho que é uma mais-valia nas nossas escolas. Felicito-as a todas pela vossa disponibilidade em estar aqui comigo. Para mim foi muito bom, porque eu levo muito a peito também esta questão do voluntariado. Agradeço a doutora Teresa Gomes,
doutora Paula Mel, doutora Marta Brás, Obrigada. muito obrigada por nos terem estado aqui connosco. Eu não sei se alguém que nos possa estar a ouvir terá alguma questão para colocar. Se for o caso, podem fazê-lo através do e-mail que está a passar em rodapé. A todas, muito obrigado e esperamos vir mais vezes aqui. Obrigada. Obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.